Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho. Seja o Senhor da vida conosco. Aniversário. A palavra é tão feita de alegria, de surpresa, mas sempre esperada. E a nossa casa, o Centro Espírita Fé e Esperança de Três Rios, está completando o seu primeiro centenário. Eu deixo que a imaginação percorra os caminhos do passado e volto à pequenina Três Rios, divisora dos estados do Rio, de Minas e das longas viagens por essas serras queridas, por onde passamos várias vezes para falar na bendita instituição. E vem-me à mente a presença nobre dos heróis. Recordo-me, por exemplo, de José Carlos, Marilda e de toda a família, do seu venerando pai, naquela época, presidente da instituição, mais ou menos nos anos 70, quando José Carlos e Marilda lançaram uma atividade muito bela na divulgação da doutrina espírita. O casal, eminentemente espírita, fiel, guardador da codificação dos atos, fazia verdadeiros duos, cada qual contava uma experiência para mulheres, para homens, unindo famílias ou unindo pessoas em desajuste momentâneo à luz soberana do Evangelho de Jesus. Lembro-me das grandes noites em que Sueli Caldas Schubert e os queridos irmãos de Juiz de Fora vinham participar das nossas reuniões. E logo depois partíamos por uma estrada ainda de terra, magiando o grande rio para proferir palestra na bendita Juiz de Fora. E a seguir, logo mais, a região próxima que nos ofereceu o grande poeta Sebastião Lasno, o poeta cego, que tinha uma ternura muito grande por Chico Xavier e que era correspondido com o mesmo entusiasmo diante das minhas vistas deslumbradas. Posso imaginar a luta dos seus pioneiros, que não tiveram qualquer receio de abraçar a doutrina da liberdade quando o Brasil ainda se encontrava numa situação algo deplorável àquela época. Foi acesa a luz graças aos que espalhavam a doutrina de cidade em cidade. Nessa região, Viana de Carvalho esteve muitas vezes, seguindo daí na direção de São Paulo, divulgando o Espiritismo, que veio em boa hora trazer de volta Jesus, a quem esqueceramos nas páginas da história. Eu não vos deixarei órfãos. Poucas palavras. Que promessa de grande profundidade. A orfandade é a ausência
de qualquer coisa que não seja essencial. Tanto pode ser biológica, como pode ser emocional. Então nós necessitamos imensamente desse contributo fabuloso que é a presença, que são o carinho, a iluminação interior, para podermos superar as sombras internas e as dificuldades do mundo externo por onde transitamos. Recordo-me de que durante longos anos, à semelhança, porém bem distante, daqueles heróis estoicos que não temiam perder o emprego e se diziam espíritas, com todas as letras, que não escogitavam de ver as misérias humanas, mas conseguiam identificar para socorrê-las. Das conversações edificantes à luz do Evangelho, como aquela em que o homem está lendo enquanto mulheres laboriosas estão costurando para os pobres. Quem de nós não se comoveu com Cáritas naquela mensagem da mãe aflita que, vivendo em sociedade, certo dia é surpreendida em seu palacete por uma das suas auxiliadas. E quando a senhora é identificada pela pobreza do interior de Paris, daquela região em que os bairros pobres estavam separados pelas portas, como até hoje. E disse: Senhora, como esquecer a velha expressão usada pela Cáritas, caluda, não diga nada, aqui eu sou a mulher do mundo. Deus me colocou aqui para granjear os recursos e o pão, para amanhã distribuir com vocês. Então são recordações feitas de ternura em que nós, espíritas, embora ainda nos amemos, talvez pelas circunstâncias, amássemos um pouco mais, demonstrássemos um pouco mais, tolerássemos-nos um pouco mais. Agora, são as lutas aguerridas, é o ego feroz, é o monstro da guerra, são as desconfianças, as inquietações, as incertezas, as inseguranças e a dúvida da imortalidade da alma. O Espiritismo teve seus ciclos. O codificador, com a excelência do seu pensamento, pega o período da curiosidade, as mesas falantes, le table tournante. Logo depois, o conteúdo da mensagem, a filosofia do Livro dos Espíritos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, qual o nosso destino. E então as nossas reuniões eram vivas, eram cheias de entusiasmo, de emoção, de lágrimas, de gratidão. E logo depois veio o período religioso, o terceiro período. Esse período religioso do amai-vos uns aos outros, mas também de amarmos aos nossos antagonistas, que é um desafio muito belo, é um convite à vitória sobre o ego. E nesse momento em que as barreiras do ego cediam lugar ao self para a universalidade do ensino, como diz Allan Kardec, vem o período científico.
mulheres e homens extraordinários. Vão atrás dos representantes da microscopia nos laboratórios de medicina, de química, de física, de astronomia, para verem os macrocosmos. E ali, através da física quântica mais tarde, e das lições poderosas da química, pudéssemos constatar a realidade da vida no mundo transcendental. Quando Albert Einstein, em 1905, apresenta o primeiro esquema da teoria da relatividade do tempo e do espaço. Matéria é energia condensada ou congelada. E energia é matéria dissociada. Mas antes dele, 500 anos antes de Cristo, Anaxágoras, filósofo pré-socrático, Anaxímenes, já asseveravam que tudo quanto nós vemos não é conforme vemos, mas sim consoante a sua própria estrutura. Então, nós não vemos a realidade causal, nós vemos o efeito material. Nunca vimos um átomo sem um instrumento notável do microscópio. Eu nem conheço instrumento. O que não quer dizer que duvide, porque nós chegamos àquela questão. Os gregos pararam na última partícula, mas a ciência avançou e superou Newton, mostrando uma física das probabilidades. E qualquer probabilidade não pode sequer ser demonstrada, porque vai além da fragilidade dos nossos sentidos, provando a imortalidade da alma, que é o espírito, interroga Allan Kardec. E as entidades venerandas respondem: princípio inteligente do universo. Então, há princípios não inteligentes no universo, que um dia adquirirão a inteligência. Como diz Kardec, a finalidade da reencarnação é espiritualizar a matéria. Pegamos a matéria bruta, entramos nas suas peculiaridades, até chegarmos ao campo da energia, princípio. E esse princípio vai evoluir pelos diversos reinos da natureza, até atingirmos aquele estado de plenitude. E hoje, 100 anos depois, o nosso querido centro continua de portas abertas, atendendo os corações, as almas e, sobretudo, trazendo os afetos a quem amamos para diminuírem nossa saudade, para dizerem: eu estou aqui. Jesus ia rogar ao Pai para que mandasse o Consolador. E o Consolador veio sem pompa, com a naturalidade dos fenômenos reais, e nos consola a respeito do maior e mais terrível fenômeno do ato de viver, que é a morte, demonstrando que a palavra morte é somente a construção de uma nova forma de vida pela desintegração nuclear e pela nova formação dos átomos. Então, poderemos sentar aí na sala e ficar ouvindo o expositor falar deste homem incorruptível, deste homem
que não desdenhou o mundo. Ele era do mundo, mas não servidor do mundo. Por isso que ele não quer que nos afastemos do mundo. Afastar do mundo a pretexto de servi-lo é covardia moral. Só se pode servir principalmente ao bem, trabalhando os lugares que necessitam de reparação. Por isso veio Jesus ter conosco, não para carregar os nossos pecados, o que seria, usando uma expressão gaúcha, barbaridade. Carregar ele as culpas dos infelizes. Que amor de pai é este? Eleger um cordeiro para sofrer por todo o rebanho e depois o rebanho não lhe dar a menor importância. Ele veio para nos ensinar a sofrer. Ele que não tinha culpa, ele que era perfeito, como o Pai Celestial é, veio nos ensinar a liberar-nos da culpa, que é punitivo, e passarmos à responsabilidade, que é um convite à reflexão. E o Espiritismo modificou totalmente a estrutura, até verbal, das palavras evangélicas. Eu não sou culpado, eu sou responsável de não haver cumprido o meu dever. Porque quem é culpado tem que ser punido. E quem é responsável tem que dar conta da sua responsabilidade. Então, parabéns, veneranda casa de amor. Que prossiga por tempo indeterminado, quando cada lar seja um templo espiritual e as entidades se nos comuniquem naturalmente à luz do dia em qualquer lugar, porque não são dois mundos. Isso é uma informação imperfeita. É um mundo em duas facetas. Um objeto com duas faces, o espelho. E outra coisa qualquer. Vai chegar um momento em que nesse mundo por onde transitamos, ora espírito, ora matéria, nós poderemos estar perfeitamente identificados com o bem e construirmos essa fraternidade incomparável que ele nos legou pelo exemplo. Aos companheiros que trabalham, aos médiuns, mediunidade sem lágrimas, mediunidade sem pesadelos, mediunidade sem culpas, pontes de luz entre a terra dos homens e o reino dos céus da divindade. Nós somos pontes por onde o espírito de cada um transitam, todos eles, levando e trazendo notícias em uma fraternidade incomparável. Homenageando, portanto, essa casa bendita em Três Rios, que foi sede de benefícios incomparáveis para o surgimento de outras reuniões, desejamos a todos abraçar, suplicando as bênçãos de Deus, neste momento muito grave, pelo qual nós, humanidade, atravessamos em direção da nossa plenitude. Muito obrigado.